Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Lenda do Excel. Na aula de hoje você vai aprender a trabalhar com a função C, a função E e a função OU. A gente vai utilizar a função C e aninhar com a função E e depois com a função OU. A função C retorna para a gente de acordo com um teste lógico, e apenas um teste lógico. Se aquilo for verdadeiro ou falso, nos retorna um resultado de acordo com a condição que a gente quer. Quando nós queremos trabalhar, por exemplo, com mais testes lógicos, mais condições em uma função, nós podemos utilizar a função E. E aí todos os testes lógicos devem ser verdadeiros para que retorne um valor verdadeiro de acordo com a nossa comparação. Já a função OU nos permite que, se um ou mais testes lógicos dentro da função retornar verdadeiro, ela nos retorna também o valor de verdadeiro. E para isso eu vou dar alguns exemplos aqui nas nossas planilhas da aula de hoje. Então fica comigo até o final e vamos para a aula. Bom, chegamos aqui, eu trouxe aqui uma planilha de exemplo, função C com condição E. Esse vai ser o nosso primeiro exemplo. Repara aqui na condição que nós temos. Condição: se o vendedor vendeu acima de R$500 no primeiro bimestre e no segundo bimestre, ele recebe bonificação. Ou seja, eu tenho aqui duas condições que devem ser verdadeiras, A venda deve ser superior a R$500, tanto no primeiro bimestre como no segundo bimestre. Para isso, se nós utilizássemos, por exemplo, somente a função C, eu conseguiria retornar somente em um teste lógico, ou do primeiro ou do segundo bimestre. Como nós temos duas comparações aqui, do primeiro e do segundo bimestre deve ser superior a R$500, nós vamos utilizar a função C alinhada com a função E. E nesse primeiro exemplo, eu vou trazer aqui o exemplo com texto. E depois nós vamos fazer um exemplo com valores aqui, onde nós temos uma bonificação e um percentual a ser pago em cima do valor total. Mas vamos ao primeiro exemplo, exemplo de E. Para começar aqui, você já sabe, se você é um inscrito do nosso canal, se não for, já deixa um like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Isso ajuda muito mesmo o nosso canal para que ele seja divulgado para mais pessoas. Então, se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe que para começar uma função, você começa com o sinal de igual. Então, igual, vamos digitar a função C, ele já me traz aqui, clico Tab aqui no teclado, tá? Ele abre a função. O primeiro argumento que ele pede é um teste lógico, e é aqui que nós já vamos utilizar a função E. Dentro desse teste lógico, certo? Digito E aqui no teclado, ele já me traz aqui, e me traz também uma descrição sobre essa função. Ele fala aqui, que verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro, se todos os argumentos forem verdadeiros, certo? Então aqui eu posso colocar diversos testes lógicos dentro da função E, e se todos forem verdadeiros, ele me retorna verdadeiro. Abrimos parênteses e ele me pede o primeiro teste lógico. Lógico 1. Qual o teste que eu quero fazer aqui? Quero saber se essa venda do primeiro bimestre, a vendedora Maria, foi maior do que o valor de referência que eu tenho aqui, R$500. Clico sobre essa célula, pronto. Ponto e vírgula, vamos para o segundo teste lógico, tá? Então aqui ele está falando se, aqui se C11 for maior que D8, ou seja, se essa venda for maior do que R$500, isso já me retorna verdadeiro. Segundo teste lógico, porque eu preciso que o segundo bimestre também seja superior a R$500. Eu clico aqui, na célula D11, onde está a venda do segundo bimestre. Uso aqui o operador de comparação. Se ele for maior do que o valor de referência, que é R$500, pronto, ele vai me trazer verdadeiro. O que quer dizer aqui, que se a venda do primeiro bimestre, a célula C11, R$713 nesse caso, for maior do que a minha referência, que é R$500, ele me retorna verdadeiro. E aí eu tenho uma outra condição dentro desse nosso exemplo, o primeiro e o segundo bimestre. Aí eu fiz aqui, D11 é maior do que R$500, o valor que está contido aqui em D11 é maior, e aí ele me faz esse primeiro teste lógico dentro da função C. Repare aqui agora, quando eu apertar ponto e vírgula no teclado, ele passa agora para o segundo argumento da função C, que é o retorno do teste lógico, ou seja, se esse teste lógico, que nesse caso é a função E, se isso me retornar verdadeiro, o que eu quero que a função C me retorne? Vou digitar entre aspas aqui, aspas duplas, porque toda vez que a gente vai digitar um texto em uma função, utilizamos aspas duplas, fechado? Então vou digitar aqui bonificação. Ou seja,
Se esse meu vendedor, se a venda do primeiro bimestre e do segundo bimestre for verdadeiro, for maior do que R$ 500, ele vai me trazer bonificação. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Vamos para o terceiro argumento da função. Se for um valor falso, ou seja, se isso não for verdadeiro, vou digitar aqui entre aspas duplas, ND, uma abreviação para nada. Fecho aspas duplas, fecho parênteses, clico Enter e ele já me trouxe, ó. A vendedora Maria vendeu R$ 713 aqui no primeiro bimestre e 600 no segundo. Ou seja, atendeu a minha condição, primeiro e segundo bimestre, acima de R$ 500, que é o meu valor de referência, ela vai receber uma bonificação. Se eu modificar aqui o segundo bimestre, ó, R$ 350, ele me traz ND, porque somente o primeiro bimestre teve venda superior a 500. Se eu colocar aqui 550, ele me retorna a bonificação. Agora, para a gente aplicar nas demais células aqui, né? Eu posso clicar no canto inferior direito, botão esquerdo do mouse, clico, seguro e arrasto. Arrastei aqui para baixo e ele me trouxe outras referências. Porém, aqui tem um erro. Você é um aluno aqui do canal Lenda do Excel, você sabe o que aconteceu, né? Vou clicar, ó, F2 aqui, a primeira fórmula que a gente criou. Ele pega a referência de D8 e, ó, a célula D8, R$ 500. E aqui também D8, R$ 500, a comparação. Clico ESC e na segunda fórmula, clico F2. Repare que ele desceu, né? Ele não fez uma referência absoluta. E aí a gente precisa consertar isso, senão nosso retorno da condição vai estar errado. Tenho na primeira fórmula, F2, em D8 aqui, ó. Basta que eu clique no meio, aperto a tecla F4. F4. Posso clicar agora na outra célula, onde tem D8. F4, pronto, ele travou a minha referência. Quando eu arrastar a fórmula, a referência aqui, ó, na célula D8 vai ficar presa nessa célula aqui, D8. Clico Enter, agora eu posso clicar novamente no canto inferior direito, botão esquerdo do mouse e arrastar. Agora sim, ó, se eu clicar em F2, a minha referência está fixa e ele vai arrastando somente aqui, ó, somente a posição dos vendedores, mantendo a referência. Fechado? Então essa foi a condição E. Vamos agora trabalhar com a condição OU, também retornando um texto. Tem aqui, ó, exemplo OU, próxima planilha. Nesse caso, a nossa condição é, se o vendedor vendeu acima de R$ 500 no primeiro ou no segundo bimestre, ele vai receber uma bonificação. Então, para que isso seja verdadeiro, basta que algum desses bimestres seja superior a R$ 500. Se um deles for superior, o vendedor vai receber uma bonificação, certo? Superior aqui é o nosso valor de referência. Vamos começar? Igual a C, abro parênteses, digito OU. Ele já me retorna aqui e vamos ler a descrição dessa função. Verifica se algum argumento é verdadeiro. Retorna verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos. Ou seja, se os dois argumentos que eu vou colocar aqui forem falsos, ele vai me retornar falso. Se um deles apenas, né, for verdadeiro, ele já me retorna verdadeiro. Aí eu abro parênteses. Primeiro teste lógico que eu vou fazer aqui. Então ó, se a célula C11, que é a venda do primeiro bimestre da vendedora Maria, é superior à minha referência, que é de R$ 500. Clico aqui. Ponto e vírgula. Segundo teste lógico, tá? O segundo bimestre, que está na célula D11, é maior do que a minha referência, que é aqui, ó, na célula D8 de R$ 500. Fecho parênteses aqui. Isso já indica, ó, na função C, que é o primeiro teste lógico. Lembrando, o teste lógico, nesse caso, é a função OU. Ele me traz o teste lógico dentro de uma outra função. Fecho ponto e vírgula, ele me passa para o segundo argumento da função. Então, se isso for verdadeiro, se a venda do primeiro bimestre ou a venda do segundo bimestre for maior do que a minha referência, que é R$ 500, ele já me retorna verdadeiro. Se isso for verdadeiro, então eu quero que, ó, abro aspas duplas, digito aqui bonificação, fecho aspas duplas. Se isso for verdadeiro, ou o primeiro bimestre ou o segundo bimestre maior que 500, me retorna aqui bonificação. Ponto e vírgula, terceiro argumento. Se isso for falso, abro aspas duplas, ND com referência a nada, fecho aspas duplas, fecho parênteses, clico Enter. Pronto. Aqui, ó, R$ 750 no primeiro bimestre, já me retorna que eu tenho que pagar a bonificação. Se eu reduzir aqui no primeiro bimestre para R$ 200, ele vai me retornar ND, porque nem o primeiro, nem o segundo bimestre foi superior ao valor de referência, que é R$ 500.
Vou alterar aqui para 500. Ele não me retorna, porque o valor tem que ser superior a 500 e não igual. R$ 501, ó. Ele já me retorna com bonificação, certo? Então, para a gente não fazer o mesmo erro que fizemos no primeiro exemplo, já aqui, ó, clico F2, vou travar a célula D8, F4, clico entre aqui, ó, D8, F4, ele fez referência absoluta, né, na minha referência aqui, ó, na célula D8, travou tanto a coluna quanto a linha, clico Enter, posso clicar na célula novamente, canto inferior direito aqui, ó, clico com o botão esquerdo e arrasto para baixo, pronto. Já temos aqui, onde eu tenho ND, repare, ó, R$ 402, R$ 192 não é superior a 500, mas se eu modificar aqui para 600, já tenho bonificação nessa condição. Agora vamos trabalhar com a função E, né? Exemplo de E, na função C, com valores. Nesse caso aqui, a minha condição, repare, se as vendas de janeiro e fevereiro forem maior que R$ 500, recebe 10%, né, sobre o valor total das vendas. Então, vamos já continuar aqui, como fizemos no primeiro exemplo, igual C, abro parênteses, teste lógico. Teste lógico eu quero saber se as vendas de janeiro e fevereiro forem maior que R$ 500, né? Então, vou digitar E, ele me traz a função E, abro parênteses, primeiro teste lógico. Quero saber se a venda da Maria aqui em janeiro foi maior do que a minha referência, do que R$ 500. Ponto e vírgula, segundo teste lógico. Quero saber se a venda de fevereiro da Maria foi maior do que a minha referência de R$ 500 que está na célula D8. Fecho parênteses. Então, se essas condições forem atendidas, tanto a venda de janeiro quanto a venda de fevereiro for superior a R$ 500, agora, ponto e vírgula, se isso for verdadeiro, eu quero que ele faça o quê? A multiplicação do valor total aqui, ó, vezes, no Excel, a multiplicação é sinal de asterisco, vezes os 10% aqui, ó, de bonificação que eu já deixei aqui na célula D9. Isso se for verdadeiro, se as duas condições forem atendidas, certo? Ponto e vírgula, se isso for falso, abro aspas duplas, digito ND, fecho aspas duplas e fecho a função com parênteses. Clico Enter, ele me retornou aqui, ó, 10%, porque a venda da Maria em janeiro e em fevereiro foram superiores a R$ 500. Se eu modificar a venda da Maria para R$ 400, nada de bonificação, porque tem que atender janeiro e fevereiro. Vou alterar aqui para 500. Pare que ele me trouxe aqui 500 é ND porque não é superior a 500. 501, ele me retorna uma bonificação 10% sobre esse valor total aqui. Para a gente aplicar aqui, como fizemos nos exemplos anteriores, vou clicar em F2, eu vou ter que travar o meu valor de referência e o valor de bonificação. Onde está? O valor de referência está na célula D8, que é de R$ 500. Clico aqui, ó, abrindo a célula, a função, clico F4, travou coluna e linha na célula D8. Venho novamente aqui onde eu tenho D8, F4, e agora vou travar a célula D9, que é onde está aqui, ó, o meu valor de bonificação de 10%. Clico F4, posso clicar em Enter e agora, ó, no canto inferior direito, botão esquerdo do mouse, arrasto para baixo, todas as bonificações aqui serão pagas automaticamente. Como que isso vai ser feito? Tem que atender janeiro e fevereiro superior a R$ 500. Repare que aqui, ó, o vendedor João vendeu em janeiro acima de R$ 500, 550, mas em fevereiro ele vendeu 192. Se eu modificar aqui para 600, ele vai receber agora, ó, 10% em cima do valor total da venda dele. Vamos agora ao último exemplo, exemplo ou com valores. Aqui a nossa condição é, se as vendas de janeiro ou fevereiro forem maior que R$ 500, ele recebe, o vendedor, 5% sobre o valor total da venda. Então, nesse caso, basta que uma condição seja verdadeira, né? Janeiro ou fevereiro acima do valor de R$ 500, que ele vai receber 5% sobre o valor total. Vamos começar? Igual C, abro parênteses, teste lógico que nós vamos utilizar aqui é a função ou. Ou, abro parênteses, primeiro teste lógico. Então eu quero saber, ó, se a venda de janeiro da Maria, que está na célula C11, foi maior do que a minha referência de R$ 500 que está na célula D8. Ponto e vírgula. Segundo teste lógico, se a venda de fevereiro da Maria foi maior do que a minha referência que está aqui na célula D8 de R$ 500. Ponto e vírgula, não, tá errado, né?
Fecho aqui, fecho parênteses. Então, esse foi o teste lógico da função C, correto? Ponto e vírgula. Se esse teste lógico, se janeiro ou fevereiro, né, for maior que R$ 500, isso vai me retornar verdadeiro, porque nós estamos utilizando a função OU. Então, aqui agora, ó, eu vou multiplicar, se isso for verdadeiro, eu quero que o valor total seja multiplicado, e aí nós utilizamos o asterisco, por 5%, que está na minha célula D9. Ponto e vírgula. Se isso daí for falso, né, se essa condição for falsa, eu quero que ele me retorne ND, que é o mesmo que nada para a gente aqui nesse exemplo. Fecho parênteses, clico Enter, ele me trouxe aqui, ó, 5% em cima do valor total. Vou formatar isso aqui como moeda, para trazer como real. Vamos utilizar aqui como nós fizemos nos exemplos anteriores. Clico F2, vou precisar travar a referência, ó, D8, clico F4, D8 novamente, F4, e D9, que é onde está o percentual da bonificação, F4. Travou linhas e colunas. Clico Enter, posso aplicar agora aos demais vendedores sem problema. Para aqui, ó, que o vendedor João vendeu R$ 402 em janeiro e 192 em fevereiro. Nem em janeiro, nem em fevereiro, ou seja, ou em janeiro ou em fevereiro, não foi superior a 500. Se eu modificar aqui para 550, ele me traz 5% em cima do valor total. Fechado? E aí, gostou dessa aula? Deixe aqui nos comentários se você sabia utilizar a função C alinhada com a função E e a função OU. Todas essas funções são funções lógicas que te ajudam no dia a dia. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença quando você precisar utilizar várias condições, vários testes lógicos aí dentro da função C. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, deixa no comentário. Se gostou, também deixa no comentário que eu vou responder diretamente para você. Aproveita, ó, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu também vou deixar alguns vídeos relacionados aqui para você continuar aqui no nosso canal, certo? Até a próxima aula, um prazer estar com você até agora e tchau!